Iniciar gravação, ok. Vamos lá então, irmãos. Aula passada, nós estamos ainda tocando, né, nessa parte tão delicada acredito que hoje sim, hoje nós vamos, eu sempre falo isso, né? Mas hoje nós vamos encerrar essa parte dos anjos, sim. E é uma parte delicada, e eu até queria compartilhar com vocês o tão delicado que é, porque essa semana nós estamos passando por, um, por uma experiência espiritual. Qual tipo de experiência? Um peso, parece que estacionou aqui sobre a base, aqui sobre nossas cabeças, aqui uma opressão, um peso que está difícil de orar, está difícil de romper. E desde semana passada está acontecendo, não sei se outras pessoas aqui na base estão sentindo a mesma coisa. E hoje, no nosso momento devocional, nós tivemos um alívio. Ainda parece que tem um pouco, mas um alívio aconteceu. Hoje rompeu mais aqui no mundo espiritual. E como é real, como nós atacamos o mundo espiritual, como esse tempo que nós temos ali, ele provoca as trevas, provoca os espíritos malignos, como nós chamamos a atenção. Eu costumo fazer uma comparação em uma caixa de marimbondo. Eu acho que eu já falei isso para vocês. Eu fui lá para o mato esses dias para trás, fiquei lá 3 dias lá no mato, acho que vocês sabem, até fiz um vídeo lá para vocês. E no primeiro dia de lá, quando eu fui arrumar minha rede num lugar, num cantinho lá, o Márcio estava lá comigo. Ele não viu, mas eu fui limpar um lugar, peguei o facão e fui armar um lugar. Na verdade, o facão não, eu estava com a faca. O facão meu eu dei de presente pro pastor Vadim. Fiquei sem meu facão agora. Tem que comprar outro. E tá com ciúme do facão, Ana? E aí, quando eu dei a primeira facada, irmãos, dei de cara com a caixa de marimbondo, pastor Gamaliel. Os marimbondos veio, eu levei 4 ferroadas aqui no meu rosto, aqui, ó. 4. Cara, mas doeu tanto. Mas doeu tanto. E eu fui sair daquele lugar que eu tava arrumando, corri de lá, derrubei a caixa de marimbondo. Quis pôr fogo nela, mas eu fiquei com medo de pôr fogo no mato inteiro. Eu até pensei que eu tinha levado um isqueiro. Eu falei, rapaz, se eu pôr fogo nesses marimbondos aqui agora, vai que o diabo atenta aqui esse negócio aqui e queima esse mato tudo. Moral da história, eu saí de lá, fiquei no outro lugar, armei a rede em outro lugar. Quando eu armei a rede em outro lugar, que eu olhei para cima, tinha uma caixa de marimbondo em cima da minha cabeça de novo. E eu parei para pensar, falei, rapaz, nós estamos cercados por todos os lados. E eu costumo dizer, pensar assim, que os marimbondos eles representam os demônios. Porque eles são pequenos, mas eles são muitos. E eles não deixam de oferecer represália. Por mais que ele seja pequeno, o que é um marimbondo? Nós devemos ser mais ou menos aí 1000 vezes maior que um marimbondo. Mesmo assim, ele ataca a gente. Então, os demônios, por mais que eles saibam que eles têm um decreto na vida deles, que eles vão ser lançados no lago de fogo, no lago de fogo não, no abismo, no local final dos demônios, eles mesmo assim, eles vêm até nós e nos atacam. E nesses dias nós temos sofrido aqui esse ataque espiritual. Não sei se você está passando por isso, mas nós lemos hoje, eu queria dar essa palavra para você do nosso devocional de hoje de manhã. Josué capítulo 12, né? Queria que você podia até anotar isso aí. O Senhor, em oração hoje às 5 da manhã, ele me levou nesse texto. Na verdade, esse texto ontem, nós citamos esse texto aqui com o Jamir e com a Gláucia. E eu continuei lendo ali da partir do Josué 6, 7, 8, 9, 10. Eu fui até o 12 ali. E no 12, no verso, acho que é 24, né? No verso 24, vai falar que Josué, ao todo, ele destruiu, né? Ele derrotou
31 reis. Versículo 9, mas o versículo 24 também fala. Então é todo o Josué 12, vai falar sobre isso. E o que eu parei para observar nesse texto hoje, irmãos, é que Josué derrotou exatamente 31. Se você ler o verso 24, aí você vai ver que são 31 reis. E aí nós, no nosso devocional hoje, nós fizemos a comparação que 31 é um para cada dia. É um para cada dia, meus irmãos. Todos os dias nós temos que derrotar. Cada rei ele tinha um nome, né? Eu até procurei o significado de nome, de cada nome desses reis. E eu pedi para os alunos aqui da base hoje dar nome para cada desses 31. Eu pedi para eles, olha, eu tenho uma tarefa para eles aqui. Para cada um desses, você dê um nome acerca de um rei que você tem que derrotar na sua vida. Então, olha essa comparação. Josué teve que, para ele viver o sonho da Canaã, para ele viver o sonho da terra prometida, ele teve que derrotar 31 reis. Nós, para vivermos o sonho da morada celestial, da nova Jerusalém, temos que derrotar um rei, ou seja, um inimigo por dia, irmãos. Ah, pastor, eu até falei para os irmãos aqui. Ah, pastor, e aquele mês que só tem 30 dias e o mês de fevereiro que só tem 28? Derrota 3 no dia, irmão. Se vira. Você vai ter um demônio a mais aí, um inimigo a mais para você vencer. Então, dito isto, na aula passada nós falamos desses nomes funcionais. Eu acredito que nós terminamos, né? A aula passada nós terminamos todos os nomes aí funcionais de espíritos ou de demônios, né? Nós falamos do espírito enganador, escravidão, covardia ou medo, ciúmes, perversidade, mentira, discórdia, prostituição ou fornicação. Falamos do espírito maligno ou espírito familiar. Nós falamos do espírito de adivinhação. Falamos do espírito do anticristo. Falamos do espírito do erro, da ganância. Então nós abordamos vários desses nomes. E para finalizar essa primeira parte com vocês hoje, eu vou estar lendo aqui um estudo que é muito forte, é um estudo americano. Nessa área de libertação, nessa área de espíritos, de demônios, diz assim, é o dicionário do Novo Testamento, Teologia Sumária, diz assim, de acordo com a fé e a maneira de pensar a maneira de pensar nesses estudos ao longo dos anos, o nome está inexplicavelmente ligado a uma personalidade, ou seja, esses demônios estão ligados a uma personalidade. Os demônios, irmãos, eles se ligam com personalidades. Eles encontram a sua personalidade. Terça-feira agora, eu estava dando uma aula para uma turma ali na igreja, eu até esqueço o nome da igreja, mas ali no Sítio Gavião. Eu esqueço o nome da igreja do Alex, mas ok, estava dando uma aula lá acerca dos temperamentos, Eric. E cada temperamento, né, nós falamos ali do colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico, um é frio, o outro ele é frio seco, o outro é quente úmido, o outro é quente seco. Essa variação de temperamentos, e existe a variação de personalidades. E dependendo da sua personalidade, o diabo vai usar a sua personalidade para ligar você e usar a sua personalidade para um demônio ter legalidade na sua vida. Isso é muito importante, talvez você anotar. Eu vou falar de novo. Os demônios observam o tipo do seu temperamento ou o tipo da sua personalidade, e cada demônio que age em uma personalidade, ele vai se ligar a você. Tem gente que é irada demais, iracunda. O diabo vai usar de um demônio específico, para poder
te influenciar. Eu falei nessa aula lá, olha o tanto que é importante, irmãos, é muito ligado às coisas. O temperamento sanguíneo, ele é muito ligado à sexualidade. Então, a sexualidade do sanguíneo é muito aflorada. Ou seja, o diabo vai usar a sua tendência comportamental e temperamental. Aí o Márcio é uma área que o Márcio está adorando, ele gosta dessa área, né, Márcio? Ele vai usar do seu comportamento, ele vai usar do seu temperamento para ligar você a um demônio compatível com o seu temperamento. Olha que coisa incrível nós descobrimos isso. Se você parar para pensar só um pouco, estou falando só do temperamento sanguíneo agora, muito ligado à sexualidade. Se o próprio temperamento da pessoa é ligado à sexualidade, o diabo, ele nos observa e sabe qual demônio agir na nossa vida. Então, geralmente as pessoas que têm muita facilidade, que gostam muito comunicativas, né, que é o sanguíneo, essas pessoas, esses demônios popularmente chamados pomba-gira, né, eles vão atuar, a pomba-gira não atua só em mulher, viu? Eu sei que você sabe disso. Ele vai entender quem você é comportamentalmente, vamos dizer assim, né, no seu comportamento, e ele vai acoplar um demônio a você. Então, esse estudo que fizeram ao longo de vários anos de observar a atuação de demônios em cada temperamento é verídico. Então, uma pessoa que é fechada, um demônio que vai agir naquela isolamento. O demônio, irmãos, o temperamento fleumático e o temperamento melancólico são os mais tendenciosos à depressão. Então, por quê? Porque eles se isolam e têm dificuldade de se expressar. Eles são péssimos no trato. O que é trato? No convívio. Eles são péssimos de convívio. Eric, pega lá uma água para mim, por favor. Minha garrafa deve estar ali dentro do carro. Pega ali para mim, por favor, no banco do passageiro. Irmãos, é muito importante você anotar esses pontos. E é muito bom você analisar o comportamento da sua igreja, dos seus irmãos, dos membros, dos seus familiares. E você anexar, você conectar o mundo espiritual nos comportamentos. Eu nem ia falar sobre isso, mas Deus trouxe aqui agora. Eu não sei se é porque terça-feira eu dei uma aula de comportamento e hoje eu estou dando uma aula de angelologia e as coisas casou aqui na minha cabeça agora. Não foi de propósito, não. Mas é totalmente ligado. Então, é feito um estudo, irmãos, que as pessoas que são melancólicas e fleumáticas têm a tendência ao isolamento. Então, um demônio que age nessa área espiritual de depressão, de deixar a pessoa triste, de deixar a pessoa presa num quarto, de impedir a pessoa de se comunicar, de impedir a pessoa de se relacionar com pessoas. Esse demônio vai te observar, vai ver quem você é e vai usar dessa área espiritual para te influenciar. Outra coisa que foi observado, irmãos, foi feito um estudo. Isso aqui são estudos, o Márcio até está fazendo um curso né, nessa área de psicológica, na área psicológica, uma área dentro da psicologia, né, Márcio? Uma área dentro da terapeuta, né? Terapia cristã. Então ele tá dentro dessa área de psicologia, de mentalidade humana, ele está fazendo um estudo. Esse estudo que eu estou falando para vocês, ele é feito nesse âmbito, no âmbito cristão. Ou seja, ele não é só técnico e científico. Foi feito um estudo, irmãos, que pelos cristãos, uma faculdade cristã, que vai estudar tanto o comportamento como as patologias das doenças, que mais de 80% das doenças são ligadas a nível espiritual. Então, na aula passada, nós falamos do espírito que era surdo e mudo.
Não era a pessoa que era surda, era o espírito que estava nela que era surdo e mudo. Tinha uma mulher que era encurvada, não era a mulher que era encurvada biologicamente falando, ela era encurvada espiritualmente falando. Então, para nós que estamos observando as nossas ovelhas, estamos discipulando pessoas, às vezes você tem que orar não no sentido físico, mas sim no sentido espiritual. Vamos lá. Então, assim, esses espíritos inexplicavelmente ligados a uma personalidade. Então, os espíritos trabalham. Outro ponto que eu não quero esquecer de falar para você é os espíritos familiares. Irmãos, tem uma casta de demônios que elas acompanham as famílias, elas se ligam às famílias e elas ficam presas às famílias ao longo de gerações. Então, o mesmo espírito que acompanhava o seu parente há 100 anos, 200 anos, meio século, meio milênio, um milênio atrás, ele vem passando de geração em geração. Essa influência é impressionante. Tudo que eu estou falando para vocês aqui é baseado em estudos, irmãos. É impressionante você fazer um estudo de uma árvore genealógica e entender que um parente seu há 500 anos atrás era pedreiro e você olha na sua árvore genealógica e vários dos seus parentes eram pedreiro. Aí você fala, tem alguma coisa? Tem a ver. Aí você vai, estou falando de uma descendência genética de trabalho, né? de uma vocação. E também, do mesmo jeito que tem uma herança genética dessa vocação, tem herança genética de doenças, de enfermidades físicas mesmo. É a mesma coisa, é uma herança genética. Então, o cara que é anão, que teve um gene anão, ele vai seguir uma genética, uma hora ou outra, vai sair um anão na família. Uma pessoa que tem gêmeos, vai sair gêmeos. Uma pessoa... E, da mesma forma, coisas espirituais, né? Eu me esqueci o texto agora, deixa eu lembrar aqui. Irmãos, eu me esqueci o texto agora. Mas é Antigo Testamento, é na Torá, que vai falar que o Senhor é aquele que visita, é Êxodo 20. Eu creio que é Êxodo 20 que vai falar que o Senhor visita o pecado nos filhos. Alguém que sabe esse texto aí? Eu acho que o texto fala que Deus é Deus zeloso e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a quarta geração, até a terceira, uma coisa assim. Se você... Êxodo 20, verso 5, exatamente. Eu estava na minha cabeça aqui, só não lembrava o versículo. Lê pra gente aí, Aline, esse versículo, por favor. Êxodo 20, versículo 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Visita a iniquidade dos pais nos filhos. Então, quando Noé foi amaldiçoar Cã, a maldição pegou para o neto, para Canaã. Então, Deus é Deus zeloso e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a quarta geração. Então, muitas vezes, aí o problema é que é o seguinte, vai até a quarta geração. Só que se não foi resolvido, isso perpetua. Por quê? Porque um pai passa tanto geneticamente as coisas para os filhos, como também moralmente. Está compreendendo? Se não for interrompido o ciclo, vira vicioso. Então, Deus ele deixa de visitar a iniquidade do tataravô lá da quarta geração, mas se aquele tataraneto não resolveu a iniquidade, o problema, vai voltar outra vez à quarta geração de novo, e aí a quarta de novo, quarta de novo.
Não sei se você está compreendendo. Compreendeu isso aí? Então, se a maldição, se a iniquidade não for interrompida por um desses herdeiros, né, de iniquidade, que herdaram a iniquidade, se não for interrompida, ela segue. Então ela vai até a quarta, a perseguição de Deus é até a quarta, mas se ela não for interrompida, ela vai indo de quarta em quarta. Então ela vai se multiplicando ao longo. Ou seja, irmãos, essa influência de espíritos familiares, ela vem seguindo. O que interrompe? A quebra da maldição. O que quebra a maldição? Se ligar àquele que é o bendito. Quem é o bem? Então tem a maldição e tem o bendito. Quem é o bendito das nações? O meu Jesus e seu Jesus Cristo. Se a pessoa não se conectar com a bênção, eu queria que você entendesse uma coisa, que eu me lembrei agora. Existe a bênção, existe as bênçãos. As bênçãos é você comprar um carro, mas existe a bênção. A bênção é Cristo. A bênção é o que vem com Cristo, que é a salvação da sua alma. A Bíblia ela faz diferença entre bênçãos e a bênção. A bênção ela é ímpar. É Cristo e todos os benefícios da cruz. E as bênçãos são todos os outros acoplados aí que vêm com... Exemplo, tem gente que pode ter uma bênção e não é ligada a Cristo. Então, as bênçãos não estão ligados diretamente a quem se converteu a Cristo. Agora, a bênção, né, que a bênção te acompanhe, é diferente. A bênção de Deuteronômio 28 são várias bênçãos. Se eles ouvirem, se Israel ouça, se ouvides atentamente a minha voz. Então, várias bênçãos por obediência. Mas a bênção é diferente. A bênção vem da conexão, da conversão a Cristo Jesus. Voltando aqui. Então, esses espíritos familiares ficam ligados às famílias. Nós devemos, irmãos. Irmãos, eu quero uma coisa que eu me lembrei aqui agora. Nós somos um pouco ou muito covardes com as nossas famílias, com os nossos familiares. Pastor, a qual ponto? Não temos coragem de falar a verdade para eles, depois que a descobrimos. Tentamos pregar o evangelho para as nossas famílias de forma superficial, de forma tipo assim, eu vou pisar em ovos porque é a minha família. Não, eu vou tratar assim, irmãos, a verdade do evangelho tem que ser pregada, independente se é a sua família ou não. E uma das coisas que nós evitamos de falar com as nossas famílias é sobre essa parte de maldição. Por que você não abre o jogo e fala abertamente das maldições com a sua família? Qual é o medo? O não você já tem. Ser perseguido você já é. Então, já que você vai ser perseguido, abra e fale abertamente. Então, às vezes você tem um pai alcoólatra, às vezes você tem um pai espancador, às vezes você tem um irmão prostituto. Fala para ele, fala, meu irmão, você está sendo escravo de demônios. Com sabedoria, tá, amor, irmãos? Com amor, né? Tudo tem que ser com amor. Mas o que eu quero dizer para vocês, não seja covarde e omisso. Ah, porque é meu parente. Lembre-se, você tem que falar, nós estamos debaixo de uma maldição. Fala isso às vezes vai despertar algo na sua família. Talvez alguma pessoa que está ouvindo esse estudo aqui agora, ou alguém que vai ouvir depois pelo YouTube, possa ter sua família liberta por Jesus se você for um corajoso. Tiver ousadia de falar a verdade para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu tio. Irmãos, o meu irmão acho que está aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Meu irmão mesmo de sangue. O Wagner está aqui. Meu irmão de sangue está aqui na live. Eu batizei uma tia minha, quase, ela não estava ainda morrendo, mas porque o câncer foi muito rápido na vida dela. E irmãos, ela mexia com o ocultismo.
ela mexia com o espiritismo. Ela tinha um mau testemunho. Deixa eu ver se tem alguém mais da família aqui que vai ficar ferido. Não, ninguém vai ficar ferido. Se ferir também, corta o braço aí que sara depois. Sua alma indo pro céu, tá bom. Mas olha só, se alguém for ouvir depois no YouTube, me perdoa. Não vou citar o nome não, tá bom? Mas olha só. Ela mexeu com tudo que não prestava. E aí, quase todos os irmãos dessa família praticam isso. Alguns sobrinhos, né, da terceira geração já praticam espiritismo, ocultismo, feitiçaria. Não tem nada a ver, não. Claro que tem, vai passando de pai para mãe, de filho para pai para filho, vai passando. E essa tia minha, com esse, ela deu um câncer muito terrível no reto e depois subiu. O câncer foi para várias áreas do corpo. Só eu que tô com dor de cabeça ou vocês também estão? Tinha uma dipirona aqui jogada por aqui. Irmãos, é porque eu vou confessar para você que nós estamos no jejum aqui na base. E aí não pode tomar, né? O Senhor nos cure agora. Ora aí, irmão, em nome de Jesus. Sai dor de cabeça agora, em nome de Jesus da minha vida. Sai agora. O que eu tava falando? Ok. E ela descobriu, né, ao longo dos anos, que eu da família, que eu saiba, eu digo dessa geração, eu acho que eu sou o primeiro crente. Que eu me lembre. Que eu conheça. Primeiro cristão da família convertido mesmo a Cristo Jesus. E depois que ela descobriu que eu era cristão e tudo mais, eu voltei de Portugal, cheguei ali na nossa cidade. Ela me procurou. E o que ela quis de mim? Ela falou assim, ó, pede pra ele vir aqui, por favor, eu quero ser batizada. Então ela nessa reta final do câncer dela, ela quis ser batizada. E quando eu fui na casa dela conversar com ela estava com muitas dores porque estava do tamanho de uma laranja. O câncer no reto, irmãos. Perdão. Isso aqui tudo faz parte, viu, irmãos? Esse testemunho aqui faz parte da aula. Agrega, né? Ela me disse uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ela falou assim pra mim: meu filho, eu já fiz. Ela me chamou de filho, assim, né? Irmã do meu pai. Eu já fiz tudo que não presta. E eu conheci tudo que é mal. Ela falou essa frase: eu conheci tudo que é mal. Agora eu quero conhecer o que é bom. Quando ela me disse essas palavras, irmãos, eu me comovi bastante, porque ela estava com aquele câncer, com muita dor. Foi muito difícil ouvir aquilo dela. E ela em lágrimas falando aquilo para mim. Alguém vai lá, por favor. Que hora, hein? Para entregar. E aí, irmãos, o que aconteceu? Eu discipulei ela. Irmãos, ela custava ficar sentada, mas ela parou, ela foi discipulada. Ela ouviu, eu dei ali um discipulado falando do batismo para ela, dos passos de arrependimento, de confissão de pecados. Eu conversei com ela. Eu levei ela para um córregozinho lá em Trindade e batizei ela. Irmãos, temos fotos do dia do batismo dela. Ela toda resplandecia. Saiu nas fotos. Ô Wagner, abre o microfone aí, Wagner. Para pensar aqui, para ficar mais forte. Tá me ouvindo aí, Wagner? Wagner Freitas. Tô ouvindo. Você tava no batismo, não tava? Tava. Fala aí, Wagner, como é que tava? Só dá um testemunho rápido aí. Maravilhoso. Tava brilhando, né? É muito bom. Você lembra você viu as fotos depois que tava resplandecendo? Teve um poder sobrenatural muito grande lá no dia. Com certeza. Obrigado. Esse é meu irmão, para vocês que não conhecem, viu, gente? Cababão, olha pra você ver. Obrigado. Obrigado. E o que aconteceu? Agora nós temos. Aquilo foi quebrado ali. Então, os filhos e os netos dela, a geração dela agora, pode experimentar uma vida sem esse legado de maldição.
ela morreu salva para a glória de Jesus. Ela zerou a vida dela, irmão. Irmãos, quando ela faleceu, eu fui no velório, eu carreguei o caixão, eu ajudei. Sim, eu ajudei. Foi algo assim que eu fiquei muito tocado. Eu fiquei muito tocado porque fui eu que acompanhei ali. E eu conhecia. Eita, tem alguém querendo entrar aqui. Peraí, irmãos. Meu Deus, tem alguém querendo entrar aqui, eu não tô... Ah, tá bom. Já vi aqui. Então eu experimentei, eu vi isso. Ou seja, é muito forte essa questão. É muito verdade essa questão de interromper a maldição hereditária. Essa hereditariedade. Deu nó aqui, irmãos. Dessas maldições. Então, vínculos que prendem a demônios. Qualquer um que conheça o nome de um ser pode exercer autoridade sobre o mesmo. Agora, eu quero que você preste atenção no que nós vamos falar. Vínculos que prendem o demônio como direito legal. E quando a idade os demônios entraram. Qual idade os demônios entraram? Qual foi o ponto da vida? Eu estou falando de libertação aqui, meus irmãos. Você que vai lidar com várias situações que aparecem. Então, olha só. Nós devemos entender o direito legal, a idade, o tempo que essa ação espiritual começou na vida da pessoa. Eu estou falando de pontos aqui que você precisa entender quando você está lidando com o mundo espiritual e com esse mover de libertação que vem do Senhor. Então, qual a idade que os demônios entraram? Você vai numa casa, pergunte, quando isso começou a acontecer? Procure, outro detalhe muito importante que era bom você anotar. Procure conversar com a pessoa que possivelmente está possessa, ela sã, e comece a fazer perguntas para ela. Busque a origem da legalidade. Isso é importante você anotar. Busque a origem da legalidade. Qual o direito legal que esse demônio está agindo? Aonde que ele pegou? Por onde ele entrou? Entendeu? Por onde? O que aconteceu para esse demônio entrar? No caso, esses demônios familiares, eles só atuam quando a pessoa dá legalidade. Presta atenção, não, eles não precisam de... Os demônios familiares, esses espíritos familiares, tem um princípio espiritual muito forte que você precisa entender. Eu acho que falei na primeira ou na segunda aula, tem 3 níveis de vivência, vamos dizer assim, eu estou tentando simplificar a fala. Tem 3 níveis de operação dos espíritos malignos. 3 níveis. A opressão. Eu sempre esqueço uma. Peraí. Se alguém souber, me lembra. Peraí. Isso, obrigado. Obrigado, Paloma. É porque eu sempre me perco em uma. A opressão, a obsessão e a possessão. Então, quando você observa, isso aqui hoje está sendo quase uma aula de demonologia. É uma aula de demonologia, né? Porque está dentro da angelologia. Existem esses 3 níveis. A opressão é aquele peso exercido de longe. A obsessão, ela é até alegorizada de uma forma, ela é ilustrada de uma forma até legal. A ilustração, não é que é legal, né? Mas a ilustração é legal. Nos desenhos animados, colocavam um demônio de um lado e um anjo do outro. Então, quando o demônio está nesse nível, ele vem diretamente aqui. Você fica obcecado pela ação espiritual ligada ao demônio. Irmão, isso é muito importante você entender isso. Eu acredito que algumas pessoas estão anotando esses princípios. Eu acho que misericórdia, acho que engoli um mosquito. 3 níveis de... 3 níveis na operação espiritual.
Tá todo mundo aí, irmãos? Tá todo mundo ouvindo aí? Fala alguma coisa aí, gente. Ô, Márcio, você tá aí, Márcio? Ô, Márcio, você tá rindo de quê, Márcio? É ao vivo você engole mosquito, ao vivo é isso aí. Vamos lá. Onde é que eu parei, gente? Ok, a alegorização aqui. Então, a obsessão é quando o espírito, ele tá mais próximo de você. Tudo pode começar com uma opressão. É porque todos, exatamente todos nós sofremos opressão espiritual. Não é por algo que você fez ou deixou de fazer. Vai existir a opressão. Que a nossa luta é contra eles. Então, eles são nossos inimigos. Automaticamente, eles estão oferecendo para nós, de graça, resistência. Então, eles estão nos resistindo, estão tentando, na maioria das vezes, dificultar a nossa caminhada, dificultar o nosso pensamento. Eles atacam muito no nosso pensamento, atacam muito a nossa vida sentimental, atacam muito a nossa mente, o nosso raciocínio. Então, isso é a opressão. Só que a opressão é algo mais distante. Nós devemos vencer a opressão com muita devoção. A devoção vence a opressão. Por quê? Porque a sua mente deixa de estar cativa à força exercida pelos demônios. Olha que interessante. Deus nunca vai deixar de ser Deus, deixar de ser forte. Mas por que às vezes a opressão fica mais forte e às vezes ela fica mais fraca? É o quanto você está entregue à devoção. Porque a sua mente fica blindada a ponto ao nível que você se relaciona com Deus. Quanto mais misericórdia. Quanto mais longe nós estamos da devoção, a opressão continua sendo a mesma. Porque eles não vão deixar de oprimir. O ponto-chave é que nós deixamos de devotar. Deixamos de prender a nossa mente no Senhor. Então a Bíblia algumas vezes vai falar que nós somos presos em Cristo. Mas se eu deixo de devocionar, eu deixo de... Sai mosquito. Quando eu deixo de prender a minha mente no Senhor, a opressão ganha força. Às vezes ela é a mesma opressão, mas ela ganha força porque eu deixei de devocionar. Pode falar, Gabriel. Pastor, o senhor me fez lembrar de, se não me engano, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Diz que as nossas armas são carnais, assim poderosas em Deus para destruírem nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Fala justamente dessa luta na mente, né? E dessa batalha usando as armas corretas, né? Igual você... Exatamente, Gabriel. Esse texto é um texto muito importante. Nós já usamos desse texto aqui, porque as nossas armas não são carnais, ou seja, na carnalidade não há arma contra a opressão. Olha, anota isso aí, ó. Na carnalidade não há força contra a opressão. Na carnalidade não há força contra a opressão. Portanto, revestivos de toda a armadura de Deus. Ou seja, a armadura de Deus ela vem do alto. Ela vem de uma vida devocionada, de uma mente presa no Senhor. Devemos prender a nossa mente no Senhor. Quando você for tratar de uma pessoa, ou até mesmo, isso claro que isso vale para mim, vale para você a todo tempo. Quando a opressão está forte demais, devemos devocionar, devemos pegar a nossa mente e cativar. Viu a palavra cativo? De preso, de cativar, de exercitar o nosso tempo, a nossa mente no Senhor. Então, leitura da palavra, o jejum é muito importante na luta contra os demônios, irmãos, na luta contra os espíritos. Há demônios, há castas de demônios, ou seja, se Jesus citou que há castas de demônios, é porque há uma
variedade de poderes entre os demônios, a qual uma dessas castas, ou castas, elas não saem com... Aí eu te falo, é o jejum que expulsa o demônio, ou é por você ter jejuado que expulsa o demônio, ou é por conta que a ação que o jejum provoca na sua vida tira de você a incredulidade a ponto de orar e você não duvidar para que ele saia. Meu Deus. Fala alguma coisa, irmão, para Jesus. Ninguém dá um glória. Ninguém fala nada, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tô tossindo aqui, irmão. Tô engolindo mosquito, você não fala um glória. Deixa eu beber água aqui, irmão. É sem liturgia a aula, né, irmão? Aquelas aulas meio engessadas assim, né? Nós estamos aqui hoje, né? Falando dos termos de angelológicos. Os caras até mudam a entonação da voz. Irmão, tô uma preguiça de ver um negócio desse. Me dá uma giriza. Alguém sabe o que é giriza? Alguém conhece esse termo, giriza? Eu conheço. Giriza é agonia. Me dá Já viu? Giriza e agonia é a mesma coisa de você pegar em bombril. Já pegou em palha de aço, não dá agonia? Ranger assim um quadro? Então, quando a pessoa fica assim, ó, amados irmãos, entona a voz, sabe? Fala. Ai, meu Deus do céu, eu fico vendo esses caras ter que vestindo as roupas de Saul, irmão. Irmão, não fica vestindo roupa de Saul, não. Seja você, irmão, pelo amor de Deus. Seja você. Use a sua voz como ela é. Né? Seja você, irmão, pelo amor de Deus. Não fica fingindo quem você não é, não. Em nome de Jesus. Vamos seguir aqui. Onde eu parei? Até numa frase aí que eu disse aí. Ok. Então o jejum, ele é uma ação poderosa no meu corpo e na minha mente. No meu corpo e na minha mente. Que vai fazer com que eu não duvide da minha própria oração. Meu Deus. Meu Deus. A Priscila está entendendo. Ela está dando glória. Então o jejum ele tem esse poder de fazer com que eu mesmo não duvide daquilo que eu mesmo oro. Vamos seguir. Direito legal, idade, nós falamos sobre isso. Pode-se saber quais são os vínculos que prendem a esta pessoa aos demônios. Os direitos legais em Marcos 5:7. Alguém pode abrir? Nós já lemos esse texto. Só que hoje eu vou falar de uma palavrinha. A dor de cabeça passou, viu? Para a glória de Deus, irmãos. Tava doendo muito a minha cabeça. A oração funciona, irmãos. Que as muriçocas vão tudo pro quinto dos infernos, irmão. Repreenda as muriçocas em nome de Jesus. Hã? Eu repreendo as muriçocas, irmão. Irmão, eu vou cantar aquela outra versão daquela música daquele povo lá o que é unicista, como é que é o nome dele? Não haverá mais muriçoca ali. Não haverá. Se o nome dele, Voz da Verdade. Eles são unicistas, só que eles não crêem. Eles não creem na Trindade. Não haverá muriçoca ali, irmãos. Para a glória de Deus. Alguém que achou Marcos capítulo 5, verso 7. Leia o texto para mim aí. Alguém. Vou ler aqui então. Leia, Alcântara. Então soltou um forte grito. Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Para Em aí. nome de Deus. Para aí, que é bem aí. A sua versão tá importunar. Isso. Outra versão pode estar atormentar, né? Sublinha essa palavra atormentar, ou do jeito que está na sua versão aí, não sei como é que tá.
A palavra grega que está aí em atormentar significa interrogar. Aí você anota aí. Significa interrogar pela aplicação de tortura. O significado grego dessa palavra significa interrogar pela aplicação de tortura. Qual capítulo, versículo? Capítulo 5 de Marcos, verso 7. A minha versão no final diz assim: suplico que não me torture. Exatamente. Porque quando ele disse essa palavra, porque me atormentas, ou porque me... Qual que é a sua versão, Gabriel? A minha é NVT. Importuna? Como é que é? É importunar. Por que vem me importunar? Pensa na versão fraca, irmão. Igual choque de pilha. Coitado do Gabriel. Mas você já sabe, né, Gabriel, que essas versões é fraca. Não, eu tenho duas aqui. Eu tenho a King James. Você tem a King James, eu sei que você tem a King James. King James é menos Nutella. Aí, essa palavra, então, olha a palavra no sentido original, irmão. Olha o tamanho da palavra no sentido original. Interrogar pela aplicação de tortura. Ou seja, a presença de Jesus, a fala de Jesus, o nome de Jesus tortura os demônios. Por isso eles ficam loucos. Eles ficam endemoniados, demônio e demonia. Então, os demônios odeiam serem expostos, porque eles vivem em trevas. Todas as vezes que você coloca um demônio na luz, ele vai ficar endemoniado. Ou seja, a palavra grega em Marcos 5:7 é interrogar. E aí algumas pessoas, eu não vou falar mal delas agora não, elas falam mal, né? Não estou falando do abuso aqui, viu, irmãos? Do abuso, do escândalo. Gente que não gosta de interrogar demônio. Eu também não quero interrogar demônio. Só que é bíblico interrogar demônio. Aí o que aconteceu? Aconteceu que esse povo da Universal e o povo da Mundial interrogou tanto demônio, o R.R. Soares interrogou tanto demônio, que ficou feio. Por quê? Porque tem muita encenação no meio. Ficou feio. Mas isso não anula o fato que na Bíblia Jesus interrogou um demônio. Compreende ou não? E tanto a palavra no grego significa interrogar, como o próprio Jesus perguntou o nome dele. Então isso é interrogar. Ou seja, não sempre, não é regra, mas se você tiver a oportunidade, se o Espírito Santo te conduzir para tal coisa, faça sem medo. Deixa só um avião passar aqui, irmão. Irmão, os aviões passam em cima de nós aqui na base missionária. Viu, Dia? Quando você estiver aqui, você vai ver que o avião passa aqui. O Gabriel experimentou isso, né, Gabriel? É bom que dá para saber que a pessoa está chegando, né? Não quando o povo está esperando avião aqui, que esse que passou aqui agora é um teco-teco, um monomotor. Quando é os avião maior, você já sabe. Você pode ficar dormindo, na hora que o avião passar em cima, você pode escovar o dente, trocar de roupa devagar, que o avião está manobrando ainda. Aí o aeroporto daqui dá 3 minutos. Vamos lá, irmãos, vamos continuar aqui. Desculpa, irmão, tem tá feio aqui. A interrogação expõe o demônio e traz à luz acerca de suas atividades. Presta atenção. A interrogação expõe o demônio e traz à luz acerca das suas atividades e vínculos que ele possui sobre a pessoa. E isto é uma tortura para os demônios, ou seja, estas perguntas é uma tortura para os demônios.
Eu não sei se você já viu. Eu já vi e eu já fiz. Eu já perguntei de onde você veio, como que você entrou, o que você está fazendo na vida dessa pessoa. Eu já fiz. Eu já perguntei. Eu já perguntei. E dá para você ter essa ideia dessa atuação e você saber melhor onde você operar na vida dessa pessoa. Essa orientação, irmãos, na medida do possível, trabalhe com essa pessoa consciente, levando a confessar seus pecados e fechando as portas que abriu para o adversário. Caso haja uma manifestação satânica, demoníaca, a orientação inicial, assim como fez Jesus, é comandar a retirada imediata desses poderes. Se houver algum caso onde Deus lhe orientar para fazer alguma pergunta, faça com cuidado e segundo a direção do Espírito. Bem, é só isso, né? Sobre falar. Eita, parece que travou. Mas é o meu. E vocês estão ouvindo? Tem que ligar aqui a tomada. Olha aí, tem alguma coisa aqui. Cadê? Precisa. Olha, não pode desligar aqui. Eu tenho, não pode falar 9 minutos, ele deve estar. Espera que já conecta pra mim já. Não vai não, né? Vai ligar aquela ali, pode ser aquela ali. Vai pegar a extensão. Pois não. É isso. Ah, não? Ah, você vai, irmãos? Ah, nem... Eita, internet abençoada. Hã? Não, a internet aqui, irmãos. Coloquei nova hoje, só eu tô usando aqui, ó. Ou não. Nossa. Deixa eu ver. Conectou, obrigado. Ok, eu acho que foi o computador que agora ficou mais fácil. Não ficou mais rápido agora? Eu acho que estava acabando a energia dele, ele estava morrendo. As funções vitais do computador estavam aparecendo. Vamos seguir então, irmãos, finalizando aqui. Finalizando esse ponto. Alguém tem alguma questão dentro desse ponto? Alguma cooperação dentro desse ponto? Pode falar. Se alguém tem alguma coisa para cooperar, falar, pode falar. Pastor Walter. Diga, Márcio. Eu não sei se é uma cooperação, mas é uma dúvida. E uma observação também. Então, infelizmente, por conta desses tipos de testemunho, as pessoas realmente pararam de querer a libertação para realmente estar ministrando mais ministrações de renovações de mente. Sabe, eu creio que os dois eles têm o mesmo peso e as duas medidas. Uhum. Por quê? Porque a renovação de mente, para mim, também é uma libertação, sabe? Então, não necessariamente eu tenho que trazer o demônio para a pessoa ser curada e ser transformada, né? Não necessariamente eu tenho que sugar a pessoa ficar possessa. Né? Então, às vezes, eu penso que isso não é uma boa oportunidade, né? Porque isso às vezes usa a imagem da pessoa para falar que eu libertei isso, eu que faço isso, eu que sou profeta, eu sou aquilo. Mas, sinceramente, aquilo lá foi Deus, né? Então, e quando não é Deus, é o próprio homem carnal mesmo que fala que Deus está nele. Então, eu acho que hoje o mais eficiente mesmo é a administração, questão de renovação de mente, do que esses tipos de libertação. Por conta de tudo que foi feito junto com a história. Né? Entendi. Não estou falando que é o único, não estou radicalizando, mas... Entendi, Márcio. Esse abuso, né, as pessoas abusaram disso e acaba que banalizou um pouco isso. Mas, é aquilo que eu disse, né, não tira o fato, a realidade, a verdade que a expulsão de demônios, né, o exorcismo é real, é verídico, é bíblico, é verdadeiro. O problema é que houve esses abusos e banalizou um pouco. E eu concordo com o Márcio que do mesmo nível que existe a renovação da mente, existe a libertação espiritual. Às vezes a mente da pessoa está presa. E ali não é uma renovação de mente, ali é mesmo algo espiritual que está bloqueando a pessoa. Então tem que ser orado nesse nível, tem que ser discernido nesse aspecto. Um ponto principal aqui é o discernimento, que nós procuramos talvez hoje tão pouco, que é o discernimento espiritual. Discernir espíritos. Paulo usou desse dom,
né, na igreja primitiva, pessoas, espíritos de engano entraram nas igrejas, entraram no contexto, tentaram enganar, e as pessoas sensíveis e têm com esse sentido espiritual aguçado, eles conseguiram ver que ali era uma ação espiritual demoníaca. Amém, irmãos? Alguém mais quer falar alguma coisa nesse aspecto? Que eu quero passar depois aqui eu quero citar só os 7 principados aqui do inferno, as suas ações, os seus nomes aqui. Ninguém mais? Pastor, eu queria só fazer um comentário. Faça, Gabriel. De distinguir entre o bem e o mal. Em Hebreus 5, esses dias eu estava meditando sobre isso. O autor de Hebreus ele fala sobre o crescimento espiritual. Aí na minha versão aqui do 5:13 ele vai dizer assim, ó, quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Aí tem umas versões que falam entre bem e o mal. Uhum. E então Deus fala a respeito da prática, né? Da prática e do alimentar constante das escrituras, né? De não somente o leite, né? Como criança que se alimenta daquilo que é raso, Uhum. mas o alimento sólido e a prática transforma a minha mente para entender, né, aquilo que é certo, aquilo que é errado, e distinguir, fazer a separação dessas situações. Amém, Gabriel. Obrigado. É uma cooperação, sim, porque mantendo a nossa mente no Senhor, cativa ao Senhor, mantendo a nossa mente, devotando a nossa mente ao Senhor, é que nós conseguimos passar, porque a opressão, né, essa obsessão e a possessão, ela é real, ela é verídica, e às vezes nós vamos nos encontrar com pessoas que estão obcecadas por algo que é provocado por espíritos malignos. Hoje em dia parece que não existe mais ninguém endemoniado, né? Acabou, os demônios foram embora da terra, deve que só tá nós aqui mesmo, porque não acontece mais. O problema é que nós nos habituamos e perdemos o discernimento. Então, e a banalização ajudou muito isso a acontecer, a banalização que essas igrejas grandes provocaram aí. Lá na África agora, irmãos, tá um boom lá, né? Tá um auge espiritual na África violento por todos os lados. Conversões em massa. Batismos de uma vez só, batiza 10 mil pessoas em um batismo só. E é um mover espiritual gigantesco. Muitos verídicos e muitos enganosos. O problema é que isso vai tirando as pessoas da verdade, vai descredibilizando o verdadeiro evangelho. E já aconteceu muito aqui no Brasil. Então, essa onda de Edir Macedo, de R.R. Soares, essa onda, eu acredito que teve muito exorcismo. Como é o nome da igreja dele? A Universal. Irmãos, eles trabalham muito mesmo com desencapetamento. Muito mesmo. Hoje, talvez perdeu a essência, mas eles trabalhavam muito nessa área de libertação, eram muito fortes nisso, nos seus primórdios, né? Mas hoje o trem tá complexo, tá difícil, mas ainda continua sendo bíblico, amém? Eu acredito que nos últimos dias, do mesmo jeito que o espírito profético será levantado, do mesmo jeito que será aflorado o espiritual, como estamos caminhando para uma espiritualidade mais profunda nos últimos dias, eu acredito que nós vamos ver mais demônio esses dias, aproximando-se dos últimos dias. Não sei se você concorda com isso, mas eu faço essa leitura. Eu vi dizer uma vez que a estratégia do inimigo tinha mudado, e por isso que não se via mais tanta possessão, que eles vão trabalhar mais tanto, possuindo as pessoas, mais cativando a mente. Cativando a mente. Sim, fala de novo aí, Priscila, aqui no microfone aqui. É pra eles ouvirem, senão não fica nem gravado. Fala aí. Eu vi muitas vezes falarem que a estratégia do inimigo tinha mudado e que ele não trabalhava mais com a possessão em si, mas com o domínio da mente. Por isso que a gente não via tanta possessão hoje em dia. Entendi.
Eu não sei se você viu uma experiência. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui fácil. Eu fiz uma experiência, eu vi a experiência e eu mesmo fiz a experiência. Alguém aqui conhece ou já usou ChatGPT? Alguém, você já usou? Alguém aqui do grupo aqui já usou? Alguém que está aqui online já usou? Já usei. Já usou? Irmão, cadê esse negócio, hein? E aí eu vi um teste. Eu vi um teste que era assim, ó. Fizeram uma pergunta para o ChatGPT. Se eu fosse o diabo, o que eu faria nesses dias? Alguém viu essa experiência? Alguém aqui da live viu? É um vídeo? Não, não é um vídeo. Gente, está aqui. Cara do céu, tem isso, eu não sei aonde. Deixa eu ver se está aqui no meu... Deixa eu ver aqui, só um pouquinho aqui, irmãos. Eu vou gastar um pouquinho de tempo, porque eu lembrei disso aqui agora. Espera aí. Eu tenho certeza que está aqui. Espera aí. Está aqui, já achei. Irmãos, eu fiz uma pergunta para o ChatGPT, que é a inteligência artificial, e ela me respondeu exatamente. Olha só o quanto é impressionante as coisas. Se você fosse Satanás e quisesse afastar as pessoas da fé, usando textos bíblicos, a estratégia poderia envolver distorcer as escrituras, manipulando o seu contexto e significado. Satanás poderia usar as próprias palavras da Bíblia, mas fora do seu verdadeiro contexto ou interpretação correta, para confundir e enganar. Aqui estão algumas formas que poderiam ser usadas. Forma 1. Distorcer promessas de Deus. Eu vou ler só os cabeçalhos, não vou ler o contexto dentro de cada cabeçalho. Isso aqui é a resposta do ChatGPT. Promover o pecado com liberdade. Isso aqui é só o cabeçalho. Dentro desse coisa tem, poderia incentivar a interpretação de textos que falam da graça e perdão, de forma a encorajar o pecado, sugerindo que as pessoas estão livres para fazer o que quiserem, já que Deus sempre perdoa. Foi o diabo que fez isso aqui, irmão, pelo amor de Deus. Irmão, eu fiz, foi eu que fiz. Eu fui lá e digitei e perguntei ao ChatGPT. Aí, olha só, ele ainda falando, o diabo no ChatGPT falando. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Deu o texto aqui, Romanos 5:20. Distorcendo para sugerir que quanto mais as pessoas pecarem, mais graça terão, promovendo uma visão de liberdade sem responsabilidade. O diabo respondeu isso no ChatGPT. 3. Fomentar o orgulho e o egoísmo. Usaria textos. Olha só, usaria textos que falam sobre o valor do ser humano, mas manipularia para incentivar o orgulho e o egoísmo, desviando as pessoas da humildade e do serviço ao próximo. Olha o texto que ele usar. Vós sois deuses. João capítulo 10, verso 34. Citando o Salmo 82, verso 6, poderia ser usado para fazer as pessoas acreditarem que tem poder divino absoluto, elevando-se acima de Deus e da moralidade, cultivando o orgulho e a autossuficiência. Isso é uma das coisas. Eu vou mandar para vocês. Se vocês quiserem, né? Eu não sei se vocês vão querer. Isso aqui dá uma ministração na igreja de 10 dias. É sério, para alertar as pessoas sobre isso. Qual é a pergunta? Eu vou te falar a pergunta. Se eu fosse o Satanás, o que eu faria para afastar as pessoas da fé usando textos bíblicos? Usando a Bíblia.
Depois você vai lá no ChatGPT e faz o teste. Entra aí, baixa o aplicativo, vai lá. Ó, Isso aí dá até um livro, pastor. dá um livro aí. Vou publicar ele. Descontextualizar a obediência, manipular o contexto de provação, confundir o fim dos tempos, exagerar a misericórdia e o perdão, incentivar a dúvida com o conhecimento. Isso é porque é na versão grátis. Na versão paga, dá um texto, dá um livro mesmo. É porque na versão grátis ele entrega só um pouquinho. Eu vou disponibilizar para vocês, eu vou jogar no grupo agora. Para vocês verem o absurdo que... Como é que tá as coisas. Mas pronto. Deixa eu... Eu não vou seguir mais não, irmãos. Eu vou parar por aqui. Não vai dar tempo. Temos 12 minutos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém? Tem mais um comentário? Se você não tem, eu vou citar aqui os 7 príncipes do inferno. Tem 2 versões dos príncipes do inferno. A primeira versão é a bíblica. Não é 100% bíblica, porque tem um nome aqui que não está na Bíblia. E tem outra versão, que talvez não vai dar tempo de falar hoje. Está aqui, os 7 principados do inferno. Você pode pôr os 7 principados ou os 7 príncipes do inferno. O primeiro, o nome dele é chamado de Beelzebu. Significado do nome de Beelzebu é Deus das moscas e da pestilência e enfermidades. Eu não me lembro se a lista que eu passei para vocês na aula passada continha isso. Pestilência e enfermidades. Não passei, né? Não estava, né, Aline? Obrigado. Ok, é porque eu acrescento, é porque acho que não estava nessa lista que eu passei para vocês. Olha só, irmãos. Existe um casamento entre Beelzebu. Esse Beelzebu está na Bíblia. Só que esses nomes são atragos, são agregados à história bíblica de deuses pagãos. Então, esse nome, se você for ver a etimologia, a origem desse nome, são de deuses pagãos de nações pagãs. Então, a ação desse demônio, desse príncipe, na verdade, que não é um canela fina, como a gente diz, é um demônio mesmo, é um príncipe dos ares, ele age nas enfermidades globais. Ele age nas pestilências, peste bubônica, peste negra, Covid-19, vamos dizer que é as nossas pestes de hoje. Ele é a pessoa que traz isso. Aqui em Juazeiro do Norte é conhecido, tem uma coisa que é muito conhecida aqui, a gripe da mosca, não é? Como é que é o nome? É doença da mosca? Doença da mosca. O Satanás ele é envolvido com o mosquito, ou seja, o mosquito já não é um trem do diabo mesmo. Muriçoca. Então esse Deus ele é conhecido como Deus das moscas, porque a mosca ela está na imundície. Ela é propagadora de enfermidades. Né? A mosca, o inseto, não tem a dengue. É o diabo. Aquilo ali é o diabo. Ele é que foi lá e influenciou esse ser aí para tentar a gente. Então, o primeiro aí, príncipe do inferno. Segundo, irmãos, é a Jezabel. Jezabel, você está lendo um livro sobre isso, né? Depois você vai dar uma aula para a gente aqui, Priscila, sobre a Jezabel. Ela está ligada à idolatria e à imoralidade sexual, né? Que está ligada ali, Apocalipse capítulo 2, verso 20, vai falar sobre as pessoas que se... Que isso? Vocês têm virou de novo aqui. Como é que vocês têm vira sozinho? É o tapa que eu dei na mesa. Hã? Idolatria e imoralidade sexual. Eu quero terminar, ver se eu consigo correr aqui. O terceiro, irmãos, é Belial. Belial.
A expressão filhos de Belial aparece em vários versículos da Bíblia, como Deuteronômio 13:13, Juízes 19:22, Juízes 20:13, 1 Samuel 2:12. A expressão é usada para se referir a pessoas cruéis, maliciosas, incluindo idolatria e rebelião. Incluindo idolatria e rebelião. Quando a pessoa fala, espírito de Belial, filho de Belial, geralmente essa pessoa está envolvida com rebeldia, idolatria, malícia, porque a rebeldia, ela vem de um espírito malicioso. É um espírito que ele planeja a contenda. O que você está rindo, Cid? Amém? Vamos seguir. O quarto principado aí, é Bafomé. Baphomet. Se você é inglês, mas escreve em português, né? Que é Baphomet mesmo, em português mesmo. Como se pronuncia. Irmãos, tem tanta coisa sobre esse principado aqui que não dá para falar só em uma aula. É muita coisa sobre esse principado aqui. Mas eu vou ver se eu consigo falar pelo menos um ponto, alguns pontos desse principado. Esse principado, ele atua, sabe aonde? Numa pergunta que o diabo fez para Eva. Ele atua como é que eu vou dizer a palavra aqui? Na ação de fazer o homem se tornar um Deus, ou do sentimento de ser um Deus. Esse demônio, ele está totalmente ligado a essa questão de humanismo. Se você prestou atenção, né? Alguns dos vários artistas, eles fazem o símbolo de Bafomé, que é uma mão para cima, uma mão para baixo, com os 2 dedos apontados para cima, 2 dedos apontados para baixo. Ele tem a cabeça de bode, quer ver? Ele tem, muita coisa, igual eu te falo, para falar desse principado aqui agora, seria muitas coisas. Deixa eu ver se eu... Seria muitas coisas para falar. Oi? Pastor, a maçonaria usa o símbolo do Bafomé, né? O Bafomé está ligado à maçonaria. Então, assim, são tantas coisas ligadas a esse principado, são tantas coisas. Igual, recentemente, o cantor sertanejo Gustavo Lima, ele fez um clipe assentado como se ele fosse o Bafomé. Ele fez o símbolo na mão, ele tinha os obeliscos em volta dele. Se você ver o clipe dele, coloca lá, Gustavo Lima e Bafomé, que você vai ver. Toda simbologia dentro dessa entidade, né? Cadê aqui? São muitas coisas. Eu vou te passar um estudo, sobre só essa entidade, se você quiser, claro, se você quiser se aprofundar nisso. Ele está ligado à sexualidade, está ligado a uma semente, ele está ligado ele é ligado à feitiçaria, ele é ligado ao ocultismo. Irmãos, esse negócio aqui é tenso. A cabeça dele é de bode, reunindo características de cão, de touro, de burro. Representa várias coisas aqui. Cada coisa vai representar outra coisa. Então, esses deuses são ligados a Hermes, são ligados a outros deuses, a Shiva na Índia. Esse demônio, Bafomé, é o mesmo Shiva na Índia. É o mesmo. Se você vê a figura de Shiva e vê a figura de Baphomet, é a mesma imagem. Muda algumas coisas. Por quê? Porque ao longo dos lugares, das regiões, das nações, eles mudam algumas características, mas é a mesma atuação. Atua na mesma coisa. Ele tem seio de mulher, tem um pênis, tem seio, tem os pés de bode, tem asas, tem uma lua embaixo, uma lua em cima, representando trevas e luz, dizendo que ele é bom e ruim ao mesmo tempo.
Por quê? Porque é como o diabo se apresenta. O que é o yin yang na cultura chinesa? É o bom e o mal presente em tudo. Né? A presença do bom e do mal presente em tudo. Então, não existe só bom, existe bom e mal. Então, existe essa influência. Ou seja, não queira ser bom, você também é mal. Entendeu? Se acostume com isso. Nos desenhos animados, o mesmo personagem que era bom, de vez em quando ele aparecia mal e com os dentinhos de um demoninho assim, aparecia com chifre. Mostrando essa mensagem subliminar dentro de tudo isso que a gente vê. Ou seja, vamos seguir aqui que eu não vou falar mais desse principado que não vai dar tempo. Vamos para o quarto. Quinto, né? Astarote. Escreve aí, Astarote, a deusa da fertilidade, da sexualidade, da guerra, adorada por vários povos do mundo. No mundo bíblico, era a deusa mais importante dos fenícios e era conhecida também como Astarote, como Astarte e Astarete. 1 Reis, capítulo 11, verso 5, vai falar sobre elas, sobre esse principado, Astarote. Era uma deusa que uma das, né? Porque Jezabel, ela vem de uma cultura politeísta, que adorava vários deuses. Então, uma delas era Etbaal, Baal, não sei o quê, vários tipos. O sexto é o próprio, é Baal. Um dos deuses mais falados, um dos principados mais falados na Bíblia. Você vai encontrar o nome Baal várias vezes na Bíblia. Por quê? Porque não tem só Baal, tem Etbaal, Baal não sei o quê, Baal Endor, Baal Pet Endor, vários Baal, Baalins, você vai encontrar vários. Era um deus cananeu fenício, da fertilidade, do clima e das tempestades. Ou seja, esse deus ele influencia no clima, influencia nas estações, ele influencia chuva. Tanto, irmãos, isso é tão violento. É porque você não participou das outras aulas de enologia? Todos os demônios ou anjos, eles influenciam diretamente em toda a natureza. E, biblicamente falando, comprovado. 1 Reis, capítulo 19, verso 18, vai falar desse principado, se você quiser. E existe um texto muito importante, que é esse texto de 19, 18 de 1 Reis, vai dizer assim, também conservei em Israel 7.000 de todos os joelhos. Irmãos, eu vou ler de novo. 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Você já viu que no catolicismo eles vão lá e beijam as imagens? Beijo o santinho? Isso vem desde a cultura cananeia, fenícia. Lá de trás, esses deuses, eles tinham suas estátuas os representando, né? E era beijado as estátuas. Então, esse texto de 1 Reis 19, 18 vai falar de beijar a estátua. Aí, seu parente católico, você mostra esse texto para ele. Para ele parar de beijar essa santa aí. Fertilidade, clima e das tempestades. Pode repetir o texto, por favor? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 18. E o sétimo e último, finalizando assim, com chave de ouro, às 9 horas em ponto. O sétimo principado é Mamon. Mamon é um termo que deriva da Bíblia e é usado para descrever a cobiça ou riqueza material. A palavra é uma transliteração da palavra hebraica Mamon também, a pronúncia, que significa literalmente dinheiro. O nome Mamon significa literalmente, a tradução de Mamon literalmente é dinheiro. Ou seja, essa coisa que está no seu bolso, que poucas pessoas estão carregando agora, no bolso, é literalmente representado por um principado das trevas que ele usa muito dessa inclinação nossa. Ou seja, ele pode nos governar, nos dominar, espiritualmente falando, a respeito desse principado aqui. Ele governa muita parte do mundo. Amém? Vou finalizar aqui
Alguém tem um comentário? Alguém tem alguma coisa para dizer? Hoje nós vamos, graças a Deus, finalizar a angelologia. Foi longo, foi extenso, mas nós fomos até o fim na angelologia. Alguém tem algum comentário a fazer, irmãos? Abre aí seu microfone, fala alguma coisa. Fala pelo menos um glória a Deus aí. Glória a Deus, Walter, lembrando, antes dele comentou comigo aqui, sobre o primeiro que você falou ali, como é que é o nome dele mesmo ali? O primeiro é Beelzebu. Beelzebu, né? Sobre as moscas, né? E as doenças, né? Sim. Quando os filhos devolveram a arca, eles fizeram, né? Em ouro, tumores e moscas, né? Para pegar e devolver junto com o mostarda. Exatamente. Exatamente. Representando a enfermidade, né? Exatamente. Esse Deus está totalmente ligado a enfermidades. E aí, irmãos, na mitologia grega, tem um deus chamado Farmes. O deus Farmes, esses deuses aqui, tudo tá ligado à mitologia grega, tá tudo ligado. Então, lá no hinduísmo, tá ligado. E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, o Beelzebu, ele coloca a doença e o deus Farmes vende o remédio. Farmes, farmácia. Farmácia vem do nome Farmes, de um deus grego. Depois você estuda, se você quiser, o deus Farmes. Um cria a doença e o outro vende o remédio. Dando aí, irmãos, o ciclo do Império Mundial. Controla toda a Terra. Meu Deus do céu, irmãos. As farmácias, a indústria farmacêutica, que é um dos governantes do mundo. Finalizamos por aqui. Que o Senhor nosso Deus possa, na pessoa de Jesus Cristo, te abençoar muito. Possa te enriquecer com toda sorte de bênçãos. Possa cuidar da sua casa, da sua família, dos seus filhos, da sua geração. Que o Senhor possa usar de graça, de misericórdia com você. Que o Senhor possa te dar autoridade, poder, para você estar expulsando demônios da vida de outros. Essa opressão da sua própria vida. Em o nome poderoso de Jesus, finalizamos nossa aula, finalizamos esse curso de angelologia, no qual todo ele está ali disponível no YouTube, para a glória de Deus, irmãos. É um curso que foi uma bênção, esse curso. Depois, se você quiser testemunhar desse curso, fala alguma coisa, compartilha ali a playlist completa, tá todos esses vídeos numa playlist só. Compartilha essa playlist com alguém que você queira abençoar. É um curso que você fez parte, que Deus possa te abençoar ricamente. Quero dizer para vocês que eu sou carente das vossas orações. Quero muito, preciso muito que vocês orem por mim, orem pela minha família, orem pela missão que eu estou inserido aqui hoje em Juazeiro do Norte, em tudo que isso engloba, em nome de Jesus. Tá bom? Aquela apostila de anjos tem tudo? Tem tudo, tem tudo. Tá bom? A apostila de anjos lá. Não tem tudo de todas as aulas passadas. Só de algumas últimas. Tá bom? Alguém mais? Nada? Ninguém mais, irmãos? Então, encerramos essa live de hoje para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Finalizamos isso aí. Qualquer coisa, eu estou no privado, viu, gente? Bato continência para vocês. Amo a vida de vocês. Amém. Deus abençoe vocês.